Nessa aula, nós vamos conversar sobre o cálculo, mais uma vez, sobre o cálculo do benefício daquele segurado que ele tem atividades concomitantes. Ele tem uma ou mais atividades concomitantes. Ele pode estar exercendo mais de uma atividade no momento do requerimento ou ter exercido mais de uma atividade naquele período onde a gente busca salários, que eu chamo de período básico de cálculo. Então, vejam aí o artigo 34, quando ele contribui em razão de atividades concomitantes e ele tem tudo que é necessário, carência, se for um benefício que exige carência, tempo de contribuição, se é um benefício que exige tempo de contribuição, ele tem o que é necessário, tá? Nos dois trabalhos dele, nas duas atividades, o que eu vou fazer é simplesmente somar os salários naquele mês em que ele tem salário nas duas, como ele cumpriu os requisitos nas duas atividades, naquele mês eu somo os salários e vou considerar como salário de benefício naquele mês a soma dos dois salários, tá? Perdão, como salário de contribuição naquele mês a soma dos dois salários e aquela soma que eu vou jogar no cálculo do salário de benefício. Então, quando o segurado satisfizer em relação a cada atividade as condições para obter o benefício, o salário de benefício será calculado com base na soma dos respectivos salários de contribuição. Então, aqui, vamos dizer que ele tenha duas atividades concomitantes, tá? E ele venha em busca de um auxílio-doença, tá? Ele tem 15 contribuições na atividade 1, ele tem 12 contribuições na atividade 2. Ganha 1.500 aqui e ganha 1.000 aqui. Vejam, se ele tem essas duas atividades, tá? E ele tem 15 contribuições numa e 12 contribuições, e vem em busca de um auxílio-doença, não há nenhum problema, ele tem, carência, suficiente, inclusive carência suficiente para um auxílio-doença nas duas atividades, tá? Então, o que eu vou fazer? Ele tem 15 meses nesse nosso exemplo, não é? O máximo de contribuições que ele tinha lá de atividade eram 15. Então, ele tem na atividade 1, ele tem 15 meses com um salário, aqui eu abreviei, botei 1.500, aqui leio R$1.500, tá bom? Então, atividade 1 com R$1.500 durante 15 meses. Na atividade 2, e nesse primeiro momento, eu fiz a planilha mostrando a vocês que ele tinha essa atividade 2 no momento do requerimento. E ele tem 12 meses, tá? E ganha R$1.000 nesse segundo emprego. Então, gente, como ele tem, tá? 15 numa e ele tem 12 na outra, carência, eu posso fazer a minha planilha simplesmente somando o que ele ganha nas duas atividades. Somo, pronto, tá? O que eu vou fazer? Ele tem no período básico de cálculo 15 meses. Como é que eu calculo o benefício? Eu vou em busca de 80% do período com os maiores salários. É ou não é verdade, tá? Então, 80% de 15 dá 12. Então, eu vou aproveitar 12 salários de contribuição. Quais? 12 os maiores, tá? Ok? Aí você vai dizer, mas Cecília, você cometeu um erro. Você acabou de dizer que os salários que entram na nossa conta têm que ser atualizados. É verdade, quem ganha 1.500 nunca leva para conta só 1.500, porque vai ter sempre uma atualização, vocês concordam? É verdade, só que aqui é para fins didáticos, então faz de conta que ficou 1.500 direto, tá? 1.000 direto, total, Aqui está sem atualização, mas com certeza, viu, gente? Aqui teria atualização, em todos eles teria atualização pelo INPC. Nunca entra no cálculo valor igual a 1.500, pode entrar 1.501, 1.510, mas vai ter atualização pelo INPC. Bom, mas aqui, para fins didáticos, vamos deixar quieto, tá? Então, veja, ele tem 15 meses, desses 15 meses eu aplico 80%, então eu vou em busca de 15%, 15 vezes 80% dá 12. 12 é o número de salários que eu vou levar para minha conta. Eu vou escolher os maiores. Quais são os maiores? Esses aqui, ó, maior, ou seja, eu vou escolher esses salários aqui porque eles são os 12 maiores. E não porque eles são os 12 últimos, eles são os 12 maiores. Então, no meu cálculo, na minha média, eu vou entender que os salários de contribuição vão ser salários de contribuição no valor de 2.500. Ou seja, tudo que ele está ganhando aí está repercutindo no cálculo do benefício, tá? Então, vamos dizer que
ele tivesse atividades concomitantes, viesse em busca de um auxílio-doença, ele tem 15 contribuições na atividade 1, tá? Onde ele ganha 1.500, e ele tem 12 contribuições na atividade 2, onde ele ganhava 1.000, só que ele não exerce mais a atividade 2 na hora do requerimento. Então, não exerce mais a atividade 2, mas ela se encontra no período básico de cálculo. Então, olha o que vai acontecer aqui. Aqui eu coloquei a atividade 2, tá? Num período mais antigo, não no mês do requerimento, porque ele não estava mais exercendo essa atividade. Só que, qual é o período básico de cálculo? São esses 15 meses, tá? Esses 15 meses, dos quais eu vou utilizar 80% desse período, não é? Que dá 12. Então, eu vou em busca de 12 salários de contribuição, os maiores. Então, dos 15 salários que ele tinha aí, né? Os maiores estarão aqui, tá? Então, eu vou usar os salários de contribuição de maior valor. Os 12 maiores são os 12 primeiros e não os 3 últimos desses 15, tá? Então, vamos lá. Então, próxima hipótese. O segurado tem atividades concomitantes, mas ele não cumpriu todos os requisitos nas duas atividades. Então, não se verificou a hipótese do inciso anterior, que é o implemento dos requisitos necessários à obtenção do benefício nas duas atividades. O salário de benefício corresponderá à soma das seguintes parcelas. Primeira providência é calcular o salário de benefício com base nos salários de contribuição das atividades em relação às quais são atendidas as condições do benefício requerido. Então, aqui eu vou ter um salário de benefício 1, calculado com base no salário de contribuição 1. Por quê? Porque nessa atividade o indivíduo cumpriu todos os requisitos. E na atividade 2, que ele não tem todos os requisitos, eu vou usar um percentual da média. Eu vou usar os salários de contribuição dessa atividade 2, todos eles, faço uma média aritmética e depois eu aplico nessa média um percentual, tá? Um percentual que vai ser obtido tendo em vista a relação entre o número de meses de atividade de contribuição e o número de contribuições exigidas para a carência do benefício requerido. Vamos ver um exemplo? Então, atividades concomitantes, o indivíduo vem em busca de um auxílio-doença, ok? Então, veja só, ele tem 15 contribuições na atividade 1, onde ele tem um salário de 1.500. Tem carência para auxílio-doença? Perfeitamente. Na atividade 2, ele tem apenas 6 contribuições, não tem a carência, e tem um salário de R$1.000. Vamos lá. Então, conclusão é que ele não tem carência na atividade 2. Então, não ter carência tem a seguinte implicação: ele não pode levar todo esse salário de contribuição para simplesmente somar com o salário da atividade 1. Mas também não vai deixar de usar pelo menos parte do salário que ele tem na atividade 2. Então, vamos ver o que acontece aqui. Primeira providência é eu calcular o salário de benefício 1, que eu vou chamar salário de benefício 1, que é um salário de benefício utilizando apenas o salário da atividade 1, onde ele tem a carência cumprida, que é de 1.500. Então, eu calculo um SB1 usando apenas os 1.500, e para a gente não ter muita, né, aplicação de NPC, faz de conta que deu 1.500, tá? A gente está num cenário ideal só para entender a lógica do cálculo do benefício. Então, o salário de benefício aqui na atividade 1 é calculado só com o salário dessa atividade. O que eu faço na atividade 2? Vamos ver. Esse aqui está aqui quietinho, aguardando, né, os procedimentos agora dessa segunda coluna aqui. Ele não ganha 1.000, vamos dizer que ele ganha 1.000 sempre, tá? E que mesmo aplicando o INPC, desce 1.000, tá? Então, vamos dizer, né, que ele tenha 1.000 todos os meses, então eu vou somar quantos salários ele tem? 6 salários. Então, eu vou fazer a média desses salários de contribuição da segunda atividade. Aí eu somo todos, ele não tem 6 salários? Eu somo salário 1, 2, 3, 4, 5, 6, divido por 6, fiz a média. E obtive R$1.000. Eu vou trazer esses R$1.000 para cá? Não, não posso. Tem outro passo. Qual é o outro passo? Muito bem. A média não deu R$1.000? Dessa média, tá? Eu posso aplicar tanto o percentual quanto eu posso aplicar a fração, não tem problema.
Então, dos R$1.000, eu não posso levar tudo para somar com aqueles 1.500, eu vou aplicar, tá, um percentual, tá, uma proporção que vai ser dividindo, quantos meses ele tem de carência? 6. Qual é a carência exigida? 12. Então, eu vou dividir 6 por 12 e vou aplicar nos 1.000, ou seja, dá a metade, 50%. Então, eu vou levar esses 500 para cá para somar com os 1.500. Conclusão? Conclusão é que eu vou ter um salário de benefício, para depois ainda aplicar o percentual de 91% para chegar na renda do auxílio-doença, que vai ser o somatório desses 1.500 e desses 500. Ou seja, o salário de benefício dele, tá, vai ser de 2.000. Em cima desses 2.000, para calcular o auxílio-doença, eu ainda vou aplicar 91% para chegar na renda do auxílio-doença. Vamos lá. Bom, e a terceira situação? A terceira situação é quando eu tenho um indivíduo que exerce atividades concomitantes e esse indivíduo ele vem em busca de um benefício que é concedido tendo em vista tempo de contribuição. Quais são os benefícios, né, que exigem tempo de contribuição? É a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria especial. No caso de aposentadoria por idade, o cálculo fica nas mesmas condições lá do auxílio-doença. Então, quando se tratar de benefício por tempo de contribuição, o que eu faço? Eu utilizo o salário da atividade onde ele tem o tempo de contribuição completo e calculo o salário de benefício, inclusive aplicando o fator. E na segunda atividade, onde ele não tem o tempo de contribuição todo, eu vou utilizar uma média daquela atividade e depois eu faço a proporção do tempo, né, que ele tem relativamente ao total exigido e aplico nessa média. Vamos ver como é que funciona. Então, quando se tratar de benefício por tempo de contribuição, o percentual que vai ser somado, né, ao salário de benefício da atividade onde ele tem todo o tempo necessário, será o resultante da relação entre os anos completos de atividade e o número de anos de contribuição considerado para a concessão do benefício. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho atividade de aposentadoria por tempo de contribuição de uma segurada. 30 anos é mais fácil de fazer conta, por isso que eu escolhi segurada. A atividade 1 tem 30 anos de tempo de contribuição. Tudo que é necessário para se aposentar e tem o salário de contribuição de 1.500. A atividade 2 tem 10 anos de tempo de contribuição, salário 2 de 1.000, da atividade 2, R$1.000. Vamos ver como é que funciona. Então, a conclusão é que aqui ela tem tempo de contribuição, para se aposentar por tempo de contribuição. Aqui ela tem tempo de contribuição? Não, só tem 10 anos, ela não tem tempo de contribuição para levar o salário todo da atividade 2. E muito cuidado, essa atividade 2, ela pode existir na data do requerimento, ou a segurada pode nem estar mais exercendo essa atividade 2 na data do requerimento, mas ter exercido ainda dentro do chamado período básico de cálculo, tá? Vamos lá. Então, aqui, na atividade 1, onde a segurada tem tudo que necessita para se aposentar por tempo de contribuição, eu calculo o salário de benefício 1, utilizando o salário de contribuição dessa atividade. Então, vamos dizer, tá, que a média desce 1.500 aqui, e o fator desce 1, tá? O que acontece? Resultado, salário de benefício 1, seria de 1.500. O que eu vou fazer na atividade 2? Na atividade 2, eu vou utilizar todos os salários devidamente atualizados, né? E vou fazer uma média aritmética dos salários que ela tem nesses 10 anos. Ora, quem tem 10 anos de tempo de contribuição, tá? Tem 120 contribuições, teria que ser 120 salários. Então, eu vou somar do salário de contribuição 1 até o salário de contribuição 120 e divido por 120. E vamos dizer que essa média deu, né, R$1.000. A gente sabe que tem que aplicar o INPC em cada salário, que esse número nunca dá redondinho, tá? Mas vamos deixar quieto, dizer aqui que a média deu R$1.000. Então, o que eu faço aqui, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou somar 1.500 com 1.000? Não, não vou. O que eu faço? Nesses 1.000, tá? Que eu achei que é a média, eu vou verificar quanto tempo ela tem com relação ao total. 10 dos 30 necessários. Ou seja, eu vou aplicar essa fração, 10
sobre 30, eu poderia transformar em percentual e obter, né, 33%. Vou aplicar 10 trintaavos nos 1.000 e vou conseguir um resultado de 333. Então, 1.500 e 333. Qual vai ser o valor do salário de benefício? Eu vou trazer esses 1.500 para cá e aqui eu trago esses 333 para cá e obtemos um salário de benefício no final de 1.833. Como se trata de aposentadoria por tempo de contribuição, eu teria, né, como renda 100% desse valor, ou seja, a renda mensal inicial da aposentadoria daria esses 1.833. Bom, o disposto nesse artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes. Então, vamos ver como é que funciona isso daqui. Na atividade 1, essa pessoa, tá, tem 30 anos de tempo de contribuição. Só que durante 20 anos ela contribuiu sobre o teto e durante os 10 anos seguintes sobre R$3.000, que seria um valor abaixo do teto. Então, esse valor aqui é abaixo do teto. Durante a atividade 2, ela também exerceu durante 30 anos. Só que o que acontece? Como durante 20 anos, na atividade 1, ela contribuía sobre o teto, embora ela ganhasse nesses mesmos 20 anos aqui, então vamos juntar esses 20 anos, nesses mesmos 20 anos aqui, ela contribuía, tá, na primeira atividade sobre o teto. Então, embora ela ganhasse na atividade R$2.000, ela ia ficar sem contribuição. Por que sem contribuição? Ela não pode contribuir sobre esses 1.000 aqui. Por que ela não pode? Porque aqui ela já contribui sobre o teto. Então, se ela tem o teto na atividade 1 e ganha R$1.000 na atividade 2, não adianta, ela não vai poder contribuir na atividade 2. Por quê? Porque não é possível a um segurado contribuir acima do teto. Não é possível. Não é para contribuir. Ela não contribui sobre base superior ao teto. Então, durante 20 anos, 2 atividades. Uma com teto, outra sem teto. Ela só contribui naquela atividade que tem, né, o teto. Na outra, não. Nos 10 anos seguintes, ela teve uma situação, né, onde a remuneração dela na atividade 1 não alcançou o teto. Então, o que acontece? Ela, nesses 10 anos, já que ela não tinha o teto aqui, aí ela vai ter contribuição na outra atividade para completar o teto. Quanto tempo eu vou considerar na hora de ela, né, calcular o benefício? 30 anos na atividade 1, 30 anos na atividade 2. Não tem problema nenhum ela não ter contribuído na atividade 2 por 20 anos. Ela não contribuiu porque não era porque ela não trabalhava, porque ela não queria, porque ela não pode contribuir acima do teto. Então, o que ele dizia aqui para nós? Não se aplica essa história de fazer proporcionalidade, eu jamais faria aqui para ela, tá? Eu jamais faria aqui para ela, tá? Digo, não, essa aqui só pode usar 10 trintaavos dos R$1.000. 10 trintaavos dos R$1.000, coisa nenhuma. Essa daqui, ela tem 30 anos a serem considerados nas 2 atividades. Basta somar nas competências em que ela tem 2 salários, os 2 valores, tá? Nada de fazer proporcionalidade aqui não, tá? Aí, ela, no parágrafo 2º, diz o seguinte: quando o exercício de uma das atividades concomitantes se desdobrar por atividades sucessivas, o tempo a ser considerado para os efeitos desse artigo será a soma dos períodos de contribuição correspondentes. Então, aqui, o que acontece? Ela tem atividade 1 de 2000 a 2030, total 31 anos. Atividade 2, ela tem, tá, de 2000 a 2004. Aqui, na verdade, deveria ser, ela parou de trabalhar nessa atividade 2, tá? E só em 2020 ela volta a trabalhar. Então, não é a mesma atividade 2. Eu vou dizer que aqui é atividade 3. O que eu faço? Como no período básico de cálculo, tem um período que ela está na atividade 1 e na atividade 2. Depois, ela está, né, só na atividade 1. Depois, ela volta a estar em 2 atividades. Atividade 1 e atividade 3, o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu vou, tá, considerar aqui os 31 anos e aqui eu vou considerar o somatório do tempo na atividade 2 e na atividade, no período, né, que segue,
que é a atividade 3 de 2020 a 2030. Então, contando as atividades concomitantes de 2000 a 2004 e de 2020 a 2030, ela tem um total de 16 anos nessas outras atividades. Como são períodos sucessivos, eu somo o período daqui com o período dessa segunda atividade aqui, na verdade, essa terceira atividade, tá? Vamos lá. Se o segurado se afasta de uma das atividades antes da data do requerimento ou do óbito, porém, em data abrangida pelo período básico de cálculo do salário de benefício, o respectivo salário de contribuição será computado, observadas as normas que nós já examinamos, tá? Então, vamos ver só aqui. Aqui, por exemplo, essa atividade dela aqui, ela não exercia mais quando ela foi se aposentar. Mas, porque ela não exercia mais, eu deixei de lado? Não, eu utilizei. Por que que eu utilizei? Porque essa atividade aqui, tá? Embora ela não exerça mais, encontra-se dentro do período básico de cálculo, que é de 2000 até 2030, tá? Vamos lá. O percentual que se refere à linha B do inciso 2, que é esse percentual da proporção que a gente soma, e o inciso 3 do caput, nunca podem ser superiores a 100% do limite máximo do salário de contribuição. Então, eu vou somar o salário de contribuição 1 da atividade onde os requisitos foram cumpridos com um percentual aplicado sobre a média dos salários da segunda atividade, não é? O que ele está nos dizendo aqui é que esse percentual nunca pode ser superior a 100%. Vamos lá. No caso do parágrafo 3º do artigo 73, o salário de benefício da aposentadoria por invalidez. Então, a aposentadoria por invalidez deve corresponder à soma das parcelas seguintes. Então, antes de conversarmos sobre essa soma, vamos entender o que diz no artigo 73. Deixa eu ver até se eu transcrevi esse artigo logo. Vamos ver aqui. Tá aqui o artigo 73. Depois eu volto para o nosso lá. Esse artigo 73 diz o seguinte: se o indivíduo tem duas atividades, tá, ele tem condição de ter auxílio-doença só em uma, quando a incapacidade só aconteceu naquela atividade. Então, vamos dizer o seguinte: eu tenho uma professora de inglês que também é professora de balé que também é professora de inglês, professora de balé que também é professora de inglês, duas atividades concomitantes. Ela tem um problema na perna, ela quebrou a perna e ela não pode exercer a atividade do balé, mas pode exercer a atividade de dar aula de inglês, ok? Então, ela está incapaz para a atividade 1, mas pode tranquilamente exercer a atividade 2. Então, ela vai ter auxílio-doença relativo à atividade 1, mas não vai ter auxílio-doença relativamente à atividade 2, porque ela tem condição de exercer a atividade de dar aulas de inglês. Muito bem. Veja você que se ela nunca mais puder dar aulas de balé, como ela ainda tem uma condição de dar aula de inglês, ela não vai se aposentar por invalidez por conta do balé e ficar dando aula, né, de inglês. Não pode. Então, ela fica recebendo auxílio-doença indefinidamente, mesmo a gente sabendo que ela nunca mais vai dar aula de balé, ela fica recebendo auxílio-doença, tendo em vista aquela primeira atividade, mas não aposenta por invalidez. E continua dando aula de inglês. Muito bem, mas vamos dizer que num dado momento, tá? Vamos voltar um pouquinho. Como é que eu calculo o auxílio-doença tendo em vista esse afastamento do balé? Só com base no salário de contribuição do balé. Certo? Mas vamos dizer que num dado momento, essa incapacidade se estenda a outra atividade. Ela também não pode mais dar aulas de inglês. Ela vai ter que se aposentar por invalidez. O que eu vou ter que fazer? Calcular a aposentadoria por invalidez. Tá? Eu tenho o valor de auxílio-doença que foi calculado só com base no salário do balé. E agora eu vou ter que ter uma aposentadoria por invalidez que vai ter que levar em conta a renda das duas atividades.
Então, eu vou ter que fazer um cálculo, tá? Tendo em vista uma pessoa que está recebendo um auxílio-doença e estava recebendo, né, até o momento anterior, o salário da aula de inglês. Auxílio-doença, porque não podia dar aula de balé mais, e o salário da aula de inglês. Como é que eu vou calcular? Isso que vai ser explicado aqui. Então, vamos ler o artigo 73, parágrafo 3º. Constatada durante o recebimento do auxílio-doença concedido nos termos desse artigo, a incapacidade do segurado para cada uma das demais atividades, o valor do benefício deve ser revisto com base nos respectivos salários de contribuição. Então, assim, seja uma situação em que, veja, a pessoa não pode trabalhar mais no balé, ela pode não trabalhar por um tempo só no inglês, então, em vez de aposentá-la por invalidez, seria calcular um auxílio-doença relativo às duas atividades. Então, se eu tenho que calcular um auxílio-doença agora relativo às duas atividades, porque a incapacidade se estendeu às duas, esse auxílio-doença que ela vinha recebendo só por conta do balé vai ter que ser revisto, ele vai aumentar de valor, levando-se em consideração também o salário do inglês. Ou a hipótese, ela não pode trabalhar nunca mais, ela vai se aposentar por invalidez. Então, eu vou ter aquela situação, auxílio-doença do balé com o salário do inglês. Como é que eu faço? O cálculo. Então, é isso que nós vamos ver lá naquele artigo que nós pulamos. Então, no caso desse parágrafo 3º do artigo 73, em que a incapacidade que existia só para uma atividade se estendeu para as outras atividades, o salário de benefício da aposentadoria por invalidez deve corresponder à soma das parcelas seguintes. Eu vou levar em conta o valor do salário de benefício do auxílio-doença e não o valor da renda do auxílio-doença, porque auxílio-doença, quando ele é pago, ele é 91% de alguma coisa. Eu vou considerar a renda de 91%? Não, eu vou considerar essa alguma coisa, esse salário de benefício que gerou os 91%. Então, eu vou, né, somar as seguintes parcelas. O valor do salário de benefício do auxílio-doença a ser transformado em aposentadoria por invalidez, reajustado, né, na forma do parágrafo 6º do artigo 32, e o valor correspondente ao percentual da média dos salários de contribuição de cada uma das demais atividades não consideradas no cálculo do auxílio-doença a ser transformado. Percentual esse equivalente à relação entre os meses completos de contribuição, até o máximo de 12, e os estipulados como período de carência para aposentadoria por invalidez. Então, como é que vai ser? Atividade 1, balé. Existia incapacidade, foi pago um auxílio-doença. Atividade 2, não existia incapacidade, a pessoa continuou recebendo a sua remuneração, que até o teto ela é considerada salário de contribuição. Como é que eu vou calcular esse benefício? Eu vou fazer a somatória de quê? O auxílio-doença, por exemplo, era um valor de 910, a renda. Ora, se a renda era 910, como é que eu calculo o auxílio-doença? Salário de contribuição gera salário de benefício. Aí, para calcular o auxílio-doença, a lei diz que eu aplique 91% para achar o valor da renda do auxílio-doença. Então, se a renda é 910, tá? Significa que o salário de benefício era um valor de R$1.000. Então, o que eu vou aproveitar aqui no meu cálculo para somar? Os 910? Não. Eu vou trazer para cá os 1.000. E aqui, o que eu vou utilizar nessa atividade 2? Nessa atividade 2, eu vou fazer uma média de salários de contribuição. E em cima dessa média, eu vou aplicar um percentual. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descobrir o seguinte. Tem carência para aposentadoria por invalidez de 12 meses? Quantos meses essa pessoa tinha na atividade do inglês? Tinha 6? Eu boto 6. Aqui em cima. Tinha 10? Eu boto 10. Tá? E vou aplicar, né? Essa média vai ser multiplicada por essa fração aqui. Ah, a pessoa tinha 15 meses. Ah, a pessoa tinha 15 meses, então eu boto 12. Tá certo? Eu nunca vou ter aqui, né, um percentual maior que 100%. O que eu obtiver com esse percentual, vamos dizer que a média deu 2.000. E ela tinha carência suficiente aqui, ela tinha 12 meses, 15 meses,
Tá? Eu tinha 15 meses de aula de inglês, eu coloco 12, 12avos, então significa o quê? Que isso aqui vai dar 100%, não é? Então, 100% de 2.000 dá 2.000. Eu vou trazer para cá o total dessa média. E vou somar. Então, eu vou ter 1.000, que é o salário de benefício que resultou no auxílio-doença, tem que ser atualizado, viu? Esse salário de benefício pode, nesse momento, até dar maior que 1.000, porque na época que eu calculei, o salário de benefício era você tem que aplicar o INPC, ele viria para o meu cálculo maior. Assim como os salários dessa pessoa também tem que ser todos atualizados para jogar na média. Então, aqui 2.000, eu somo e ela vai ter um benefício de 3.000, ok? Vamos ver o próximo aqui que nós temos. Opa, já vimos esse, tá? Então, as atividades concomitantes, se a incapacidade se estende para a segunda atividade, com a concessão de aposentadoria por invalidez, eu vou utilizar o salário de benefício que gerou o auxílio-doença e vou fazer a média dos salários de contribuição e, em cima dessa média, eu vou verificar o número X de meses que ela tem relativamente à carência exigida, que é de 12, sendo que esse X tem que ser sempre menor ou igual a 12, tá? Vamos lá. Então, vamos ver o que nós temos ainda. Não se aplica o disposto nesse artigo ao segurado que tenha sofrido redução dos salários de contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo de salário. É exatamente aquilo que nós vimos. A pessoa, durante 20 anos, tem o teto. Tá? E durante esses 20 anos, ela não contribuiu porque não poderia pagar contribuição na segunda atividade, sob pena de ultrapassar o teto. Então, né, eu não faço proporcionalidade aqui. Eu vou entender que essa pessoa aqui tem 30 anos de tempo de contribuição, tá? Na verdade, e aqui também tem 30 anos de tempo de contribuição. Eu não vou usar parte do salário da atividade 2, porque não houve contribuições naqueles meses em que a pessoa não podia contribuir para não ultrapassar o teto. Não sei se eu tenho mais alguma coisa. Não, aqui encerramos essa, né, explicação do regulamento. Na próxima aula, teremos a instrução normativa 45, no que ela trata de, né, salário de benefício. Até lá, gente.